Olá! O programa Momento Patrimônio de hoje tratará de patrimônio ambiental. Sejam muito bem-vindos, professor doutor Marcos Gerhardt, a professora Liliane Quirinos, professora da Escola Municipal Diógenes Martins Pinto, e a professora Helenise Felst Jornart, professora do curso de Direito da Universidade de Passo Fundo. Sejam muito bem-vindos. Olá. Para iniciar nossa discussão, eu os convido para assistirmos um vídeo. Nesta série, o Momento Patrimônio mostra o terceiro programa na região do Boqueirão. Nos programas anteriores, citamos alguns pontos importantes dessa área. O Boqueirão integra parte da Avenida Brasil, a principal avenida da cidade. Por volta de 1858 a 1865, o alargamento da avenida em direção à região do Boqueirão foi um impulso no processo de desenvolvimento de Passo Fundo. É no Boqueirão que está o Chafariz da Mãe Preta, um monumento histórico que envolve muitas lendas. Em 1980, com a expansão urbana, novos loteamentos foram aprovados em diversas regiões, inclusive aqui, no Boqueirão. Um exemplo é o loteamento Professor Schissler, criado em 1981. É no Schissler que está a Escola Municipal Diógenes Martins Pinto. Os professores e alunos daqui também participam do projeto Rede de Memórias, em busca da valorização do patrimônio local. A nossa escola já está trabalhando com pedagogia de projetos há um certo tempo. E veio muito bem a calhar essa proposta do Momento Patrimônio de trabalhar com a identidade do bairro, com a identidade do aluno. Então a gente se envolveu muito nisso, eles estão gostando. A gente começou com uma árvore genealógica, onde ele está identificando a si mesmo, seus familiares, a procedência, né, dele, de seus familiares, passeando pelo bairro, conhecendo, identificando as ruas, identificando os próprios patrimônios que tem no bairro, tentar compreender essa religiosidade também presente no bairro. A gente fez visitas a diversos templos e igrejas da comunidade. Agora a gente quer fazer um mapeamento para ver o pessoal está vinculado a que correntes religiosas, identificando toda essa pluralidade que é muito bonita também no bairro, essa característica da diversidade religiosa e cultural que tem no bairro. A gente está estudando sobre a vila, sobre o bairro, estamos visitando a Capela de São Miguel. Eu não conhecia aqui, é a primeira vez que eu entro aqui para conhecer. A gente está representando a escola, estamos conhecendo um pouco mais e vendo como é que é, porque algumas pessoas nunca vieram, não conhecem, nunca vieram aqui, mas estamos conhecendo como é. Com frequência nós temos ainda alunos nossos que não tiveram a oportunidade de vir conhecer aqui, especialmente no Schissler, que é uma população transitória. Nós temos com muita frequência gente nova chegando no bairro, gente nova chegando na escola. Aqui tem muita história, porque ali também tem a imagem que os índios acharam, né, já faz anos, daí tá ali, daí isso faz parte da história, né, da gente, que eles acharam, trouxeram para cá, montaram esse ponto histórico para nós conhecer mais o bairro, a história, né. Eu puxei também para a filosofia essa questão da identidade do estudante, a sua procedência. Vários alunos tiveram que procurar, não sabiam ainda nem o nome dos avós, nem suas origens. Então isso é um momento importante para ele identificando isso e fazendo essa identificação também a parte, o patrimônio natural. Nós temos nascentes, nós temos o córrego, bastante mata nativa ainda. Então esse estudo do bairro, essa compreensão do local onde essa criança está vivendo, onde esse aluno está vivendo e se identificando ali, conhecendo aquilo, está sendo super bacana.
projeto faz parte do projeto Patrimônio. Nós estamos mostrando um patrimônio natural que faz parte do nosso bairro, até para preservar para futuras gerações também, né? Que faz parte. Nós estamos com a turma de 9º ano trabalhando aqui nesse local, que é reserva, é nascente, é realmente essa parte mais assim, tá? A parte que envolve ciências. O trabalho que a gente está fazendo lá na escola é para mostrar o desenvolvimento, como é que ele está andando, de mostrar, né, toda a história do bairro, sabe, tudo, como é que ele era antes, como é que ele está agora, que antes tudo isso aqui era campo. Hoje está cheio de empresa, está cheio de indústria em cima, estão aterrando vertentes, estão destruindo tudo. Preservando, temos. Preservando, teremos. Mas se não fizer isso, adianta o quê? Eles são praticamente todos do Schizler e essa área aqui eles não conheciam até então, porque não faz parte do bairro, é um bairro mais afastado, né? É ligação, mas não é tão perto. E como eles moram lá no Schizler, eles não tinham conhecimento dessa área aqui. Nós viemos fazer uma caminhada para investigar como é que está sendo as nascentes, porque essa nascente é daqui, que vai até lá São Miguel, que é um patrimônio histórico natural. Essa sanga passa também no nosso bairro. Então a gente está tentando preservar a nascente, que essa nascente vai levar água para lá. Não adianta nós preservarmos lá no meio se a nascente está totalmente poluída e degradada, né? Está se acabando. Está um descaso mesmo, está cheio de lixo. Não dá para a gente dizer que assim é um rio mesmo. Como vimos, há uma diversidade de patrimônios, de memórias. A experiência vivida, o projeto desenvolvido pela Escola Georges de Pinto nos mostra isso, né? Espaços religiosos, espaços naturais. Como foi a experiência, professora Eliane, desses alunos, né? Que sentimentos, que depoimentos eles deram durante o trabalho e posteriormente a esse trabalho? Foi bastante satisfatório, se pôde perceber esse impacto no retorno, né? Essa visita, tanto à capela como a visita à nascente, ela foi impactante, né? No sentido de que nós temos esse patrimônio a ser preservado pela comunidade, é uma tarefa das pessoas que habitam ali agora, né? Então esse jovem, dando-se conta disso, ele assume essa responsabilidade, ele percebe essa responsabilidade. A questão ambiental, isso ficou uma discussão ali de várias semanas, porque nós já tínhamos trabalhado em ocasiões anteriores naquele trecho do córrego que atravessa o bairro e de repente eles se deram conta que a nascente mais acima está comprometida, né? E quanto é lindo aquele lugar ali, tem uma matinha ciliar ali totalmente original, então eles voltaram bem impactados mesmo, foi uma experiência muito interessante, muito válida. A professora Eliane destaca, né, o que se evidenciou no trabalho, né? Foi discutido vários espaços, várias questões patrimoniais, uma identificação. Mas nos parece que a questão ambiental, ela ficou mais evidenciada, né? O que nós poderíamos chamar de patrimônio natural. Né? Qual é hoje, vamos dizer assim, o pensamento, a discussão que se tem em direito ambiental ou legislação, no que se refere a essa questão? Né? Sim. No que se refere à questão da preservação, né, nós vamos dizer assim que as nascentes e quaisquer cursos d'água no entorno delas se forma a área de preservação permanente. Então, em termos assim legais, todo cidadão, né, tem o dever de proteger essas áreas de preservação permanente. No caso, mostrou ali a nascente, né? Ou seja, o entorno, existe um diâmetro, né? Ou seja, um raio todo de proteção que tem que ser observado, tem que ser respeitado, e na medida em que os jovens começam a se dar conta da existência desses espaços, da exuberância da natureza, e aliando isso à informação de que existe uma
uma norma jurídica, uma regra que diz, olha, esse espaço precisa ser protegido, esse jovem, eu acredito que passa a ser um agente extremamente positivo na fiscalização desses espaços. Então, nós vamos ter ali, ficou bem claro, né, no vídeo, que eles descobrem essas áreas de preservação permanente, por mais que eles não saibam exatamente qual é a metragem que o Código Florestal determina que seja preservado também no ambiente urbano, ali onde eles estão, mas eles têm essa ideia de que é preciso preservar. Eu achei muito interessante isso, né? Dos jovens. Isso se cria nesse tipo de trabalho. É essa consciência, né? Eu como autor dessa preservação. Esse lugar é meu, eu tenho que cuidar disso, né? Bastante importante essa questão, duas perspectivas que se cruzam, né? Uma do desenvolvimento da consciência de que ele é o sujeito, ele tem que também zelar por isso. Mas muito interessante também essa ideia de que ele é um cidadão no momento em que ele vai reivindicar também por esse cuidado. Como é possível isso? Um cidadão, então, que não tem esse vínculo, digamos, ao mundo jurídico, pode fazer isso? Bom, a Constituição Federal, que é o diploma legal máximo, né, do Estado brasileiro, ela estipula lá no artigo 225 que é uma corresponsabilidade. A proteção do ambiente, seja natural, artificial, é proteção ela é proteção tanto do cidadão quanto uma obrigação do poder público. Então, essa proteção a gente chama de uma corresponsabilidade. O poder público, ele tem as suas competências definidas pela própria Constituição, mas o artigo 225 estipula que compete ao poder público e a coletividade e a sociedade. Então, é importante o papel, né, desse cidadão. Ou seja, eles estão ali formando, eles estão participando. Isso é um exercício de cidadania, dar-se conta. Provavelmente, eu não sei como é que é, professora Liane, porque eu não entrei em contato com as crianças, eu só vi o vídeo, mas provavelmente eles chegam em casa e contam, olha, tem um espaço tal que eu não sabia que existia, mas precisa ser preservado. Né? Então, ele pode não saber exatamente o que descreve a lei, mas nós passando a informação, né? Passando a informação para ele que, olha, esse é um espaço ambiental especialmente protegido, ele merece uma atenção, esse jovem, essa criança e esse adulto vão se empenhar para fazer essa proteção, eu acredito. Acho que o professor Marcos também, dentro da história ambiental, pode confirmar esses fatos. Eu estava e ainda estou ansioso para entrar nesse debate, mas nosso olhar de historiadores é um olhar de tempo, das sociedades, das pessoas no tempo. E aí, claro, fica evidente que as paisagens mudaram, que a cidade aumentou, ocupou espaços que antes eram mais naturais. Então, a cidade ela é vista como o cultural, aquilo que é uma construção humana. E aí uma diferença que a filosofia também discute, né, entre o natural e o cultural. E essa diferença nem sempre é tão clara. Não é clara. Ela é muito mais complexa do que a gente... São complementariedades, né? Exato. Quase nem são diferenças, né? São coisas que vão se construindo e se amalgamando junto, e lá pelas tantas é tudo uma coisa só, né? Sim, e aí eu percebo que na legislação e no direito também, há também um conjunto de mudanças ao longo do tempo. Aquilo que em outras épocas era proibido, hoje é ainda mais proibido. Né? Se você antes proibia a caça, hoje ela é ainda mais controlada e penalizada. Sim. Voltando mais no tempo, você chega a uma época em que a caça era inclusive permitida e incentivada. Então, quer dizer, a legislação muda ao longo do tempo, à medida que a sociedade muda o seu olhar sobre a natureza, sobre o ambiente que ocupa. Então, eu penso que a legislação ela é, sim, um resultado também dessa construção social, dos conflitos que existem. E mais do que isso, a escola, quando vai com seus estudantes para o espaço da comunidade, que conhece o bairro, que conhece aquilo que compõe as paisagens e o ambiente, ela permite que essas crianças, que esses estudantes construam conhecimento. Portanto, parabéns pelo trabalho da escola e do Rede de Memórias. É uma construção que inova no sentido de que eles são participantes do processo, que eles constroem junto com a comunidade e com os professores
o conhecimento histórico. É um currículo vivo, ativo, né? E essa é a parte interessante, porque muitas vezes se exige, né, então, do cidadão a observância a um conjunto normativo extenso. Só que esse cidadão, ele não tem a vivência, ele não percebe, ele não consegue, talvez, não apenas perceber, mas se sensibilizar com a necessidade de preservação. Imagine, mesmo diante da possibilidade de desenvolvimento desse bairro que nós vimos na reportagem, é necessário que esse desenvolvimento do bairro esteja aliado à proteção desses espaços verdes, né, dessas áreas de preservação permanente. Então, não é que um espaço ambientalmente protegido ou especialmente protegido, ele vai impedir o desenvolvimento, muito pelo contrário. Quem for pensar o desenvolvimento, a abertura de ruas, enfim, deve contemplar aquele espaço ali como necessariamente um espaço que merece uma proteção. Talvez tenhamos que fazer um outro traçado, um novo desenho, mas como disse o professor Marcos, na medida em que essas crianças são levadas a esse espaço e passam a conhecer, elas se tornam realmente, eu vou dizer assim, eu não gosto da palavra fiscal, né? Porque dá aquela conotação, tem alguém me olhando, me fiscalizando, mas ela naturalmente ela passa a cuidar daquilo porque ela sente que aquilo é dela, é da comunidade dela. E a gente viu que eles foram se tornando críticos também em relação até a essa construção cultural, né? Evidentemente que a indústria é bem-vinda, que o comércio é bem-vindo, que essa expansão, que os novos traçados de rua, que o asfaltamento, que a passagem de ônibus, tudo bem-vindo. Mas de repente o aluno se dá conta de que isso tem que andar para par com a preservação desse ambiente, né? E desse patrimônio natural que ali se encontra, né? Então, mas é uma experiência que não adianta você na sala de aula dizer. É uma coisa que ele, ao passear, ao fazer essa constatação, ele volta com isso construído nele, né? Então, essa foi uma experiência muito, muito relevante. Com isso, professora Eliane, me faz trazer uma questão que está muito forte também na experiência vivida por vocês, ilustrada no vídeo. Inclusive, há um depoimento no vídeo que diz que é uma comunidade transitória. Né? E essa questão da comunidade transitória, em muitos momentos, é remetida também à cidade de Passo Fundo, como se aqui também fosse transitório. Como ficaria, né, vamos dizer assim, a relação desses sujeitos que são lá, que estão percebendo, estão olhando, mas se ele é transitório, né? Como ele vai ser esse agente, né? E como ele vai se sentir pertencente? Né? Por um lado, na época mesmo que a gente estava fazendo esse trabalho, já pensávamos, eu e os colegas professores, justamente nessa questão, né? Nós estamos fazendo esse trabalho com esses alunos que amanhã já não são nossos, né? Amanhã já tem outros que não passaram por esse trabalho, temos que fazê-lo novamente. Por outro lado, esse cidadão é um cidadão do mundo, né? Ele leva essa experiência para outra comunidade para onde ele vai, né? Então, e a gente vai fazendo de novo, né? Para nós também é interessante manter essa experiência. Acho que a escola fez uma caminhada até de amadurecimento nesse sentido, né? De novas perspectivas de trabalhos a serem feitos. É formar o cidadão, né? É formar o cidadão. Estamos chegando ao fim do nosso programa, né? Com a discussão interessante, suscita várias outros debates, né? Mas eu vou solicitar a vocês que possam fazer as suas considerações, mais algum aspecto a ressaltar. Bom, eu quero dar os parabéns, né, ao projeto, né, a oportunidade desses jovens, dessas crianças estarem recebendo essas informações e entrarem em contato e sentirem-se, né, pertencentes a esses espaços. Eu tenho muita esperança que são trabalhos assim que realmente vão gerar a transformação, né, a mudança de pensamento voltada para a necessidade de compatibilização entre a preservação de espaços naturais, né, e o desenvolvimento dessas comunidades também. Muito obrigada. Eu também, assim, de minha parte, agradeço muito essa oportunidade, né? Foi uma experiência fantástica como professora, como cidadã, e estar junto com esses jovens, estar junto com
com você, Ironita, com o projeto, né? Ter se sentido participando, né, de uma coisa maior, estar construindo essa rede de memórias, né? Então, foi realmente uma experiência muito válida. E o que a gente espera é que esses jovens levem isso também, né? Para onde eles forem, para os seus futuros, né? E que vão se constituindo como cidadãos que têm essa corresponsabilidade, né? Perfeito. Eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e de estabelecer esse diálogo, dizer que aprendi nesse debate e propor também que a gente pense em outras ocasiões, em outros projetos que continuam, na dimensão do conhecimento. Quer dizer, mais do que a conscientização, me parece que a escola é capaz de produzir um conhecimento sobre a sociedade, sobre a natureza. E se tivermos a conservação de um patrimônio natural e cultural, essa conservação deste patrimônio depende do conhecimento. As pessoas cuidam aquilo que é seu e aquilo que conhecem, que entendem. Se sentem parte, né? Eu é que agradeço e reforço a ideia de que o projeto ele só se constitui porque a gente trabalha em rede. Né? Incluindo a assessoria, o diálogo, a participação de todos vocês. De forma especial, então, professora Elenise, muito obrigada, professora Eliane, professor Marcos, foi um prazer tê-los aqui. Muito obrigada. O Momento Patrimônio fica por aqui. Agradecemos a audiência e aguardamos a todos para o próximo programa.